Rê, fica comigo, eu vou voltar com você e com a Larissa em um instante. Eu quero trazer um bastidorzinho para vocês, para engrossar um pouco a nossa visão sobre o que está acontecendo. Hoje eu liguei para um aliado de Arthur Lira, uma pessoa que trabalha, tá com ele todos os dias, tentando entender um pouco o que está acontecendo, né? Porque dessa reviravolta muito elogiada pelo governo, Ciro Nogueira foi à frente, falar realmente isso aí é ótimo, e ele agora tentando trabalhar articulado com o Rodrigo Pacheco e com o Senado Federal, tentando entender sobre por que, né, o Lira entrou nessa. Ela falou... Essa pessoa falou, olha, Daniela, Arthur Lira está cansado, ele acha que não leva a lugar nenhum. A expressão que a pessoa me usou é tá de saco cheio dessa política forjada só no embate institucional. É muita briga, é muita briga, é muita briga. Arthur Lira é do Alagoas, é um político que tem a eleição de entrega, ou seja, obra, uma família de prefeito, muito na ponta, vinculada, enfrenta uma batalha no estado dele contra um arquirrival regional, Renan Calheiros, e está preocupado com a cobrança, porque no Nordeste a gente viu outro dia a Quest na Bahia, né? A economia tem muito a ver com isso. O Lula está acima de 60%, o Bolsonaro não bateu 20% ali, 17%, salvo engano, é o que tem o presidente neste momento na Bahia, para traçar um pouco do cenário do Nordeste, onde a questão da carestia, da inflação, da alta dos preços, do menor volume de comida dentro do carrinho, está tendo um peso enorme. Então, Lira está cansado da política do embate, dessa discussão verborrágica. Eu perguntei, mas isso não parece que ele está, de certa forma, para usar um termo de internet, passando um pano, de certa forma, sendo complacente com essa escalada do presidente? Ela disse, olha... O que Lira tinha para falar sobre o assunto, ele falou. É preciso respeitar o sistema eleitoral que elegeu a todos nós. E aí tem uma chave, né? Uma coisa é Bolsonaro questionar a disputa presidencial. Outra coisa é ele questionar o sistema que elege todos os deputados estaduais, todos os governadores, todos os deputados federais, todos os senadores, todos os governadores do país. Todos esses que compõem com ele o poder eleito, direto pelo povo, para poder gerir as demandas do Brasil. Ele fez isso e ele não vai falar mais, porque está de saco cheio e está achando que precisa ter entrega, está querendo olhar para o Brasil real. A minha pergunta foi, mas não sou complacente? Lira não quer mais ficar valorizando absolutamente toda a fala, porque entende que isso só amplia o embate, amplia o holofote para esses ruídos e não ajuda a encaminhar uma solução. Então, o que ele vai fazer hoje é encontrar com Luiz Fux e com Rodrigo Pacheco e tentar encontrar uma via rápida para esse projeto que trava o preço do ICMS. Eu pedi para segurarem a Larissa e a Renata aqui comigo. Será que elas ainda estão aqui? Eu quero voltar um pouco com a Larissa. Lari, acho que você está me ouvindo, maravilhosa. Larissa, eu queria ver se dá para a gente espelhar um pouco esse bastidor com a sua vivência na prática. Eu estou em São Paulo, você acompanha a Câmara dos Deputados diariamente aí em Brasília. E eu quero entender com você se esse cansaço, e aí de novo eu vou usar a palavra que se aplica melhor, esse enfado do embate institucional, se é possível observar isso, se é possível traduzir isso em termos práticos, para além das conversas de bastidor com o que você acompanha diariamente em Brasília. Dani, eu fui te ouvindo daqui, lembrei de duas coisas que aconteceram nos últimos dias, que eu acredito que, né, fortalece um pouco essa ideia toda. Primeiro, no fim de semana foi eleito Paulo Dantas governador em Alagoas para o mandato tampão. O Paulo Dantas era apoiado ali pela ala Renan Calheiros, já foi a primeira derrota de Arthur Lira. Essa semana a gente sentiu, sim, uma mudança ali no humor do presidente da Câmara. Tanto que ele combinou de falar com a gente da imprensa todas as terças-feiras. Nessa terça a gente foi para o Salão Nobre, que é um dos salões aqui, uma sala pequenininha onde a gente tem falado com ele nos últimos dias. Aguardamos quase por 2 horas e Lira não apareceu para falar com a gente. Essa semana ele não deu nenhuma entrevista coletiva. Falamos com ele rapidamente no corredor, hoje ele estava passando, estava indo até o banheiro quando eu impedi ali um pouquinho, pedi para tirar algumas dúvidas para falar dessa questão do STF. Mas ele tem se posicionado menos de forma oficial e começou a trabalhar mais nos bastidores. Até porque o sentimento é de que o Senado ele tomou conta do discurso, da história agora nos últimos dias, nessa questão da relação entre os poderes. Até porque também Lira não irá se posicionar diretamente sobre isso, já que ele é mais aliado ao presidente Jair Bolsonaro. E ele tinha sentido, segundo
interlocutores me disseram que a Câmara estava perdendo espaço. Sempre a Câmara foi a primeira a se posicionar, a falar, desde a época até do Rodrigo Maia como presidente e também no primeiro ano de mandato de Arthur Lira. Mas nos últimos dias o Senado estava tomando esse discurso como um todo. O que a gente sente é que sim, está aproximando a questão da eleição e por isso ele já até hoje comentou durante a questão da votação de que quem não aparecer para participar nas próximas quintas-feiras vai ter o salário descontado. Eles querem aprovar vários projetos nesse que deve ser o último mês, agora maio, junho, de trabalho presencial, já que no segundo semestre todo mundo focado nas eleições. Dani. Renata, quero te ouvir também sobre esse assunto. Lari, obrigada. Sei que você tem que apurar, tem reunião acontecendo agora, liberando a Larissa, Super Larissa Rodrigues aqui conosco, porque ela está esperando terminar a reunião de Pacheco com a Arthur Lira, é isso, né? Larissa, tem uma previsão de que eles possam falar a qualquer instante, né? A expectativa é que talvez fale no STF, a gente vai acompanhar daqui. Fechado, querida, obrigada. Eu sigo com a Renata Agostini. Renata, essa questão, né, da diferença de perfil, porque Bolsonaro hoje, ele tem um consórcio muito heterogêneo, né, de apoio. Você tem esse centrão, muito pragmático, e aí eu colocaria Arthur Lira à frente. Você tem os militares e você tem o núcleo ideológico puro e simples, representado por uma série de parlamentares desse grupo bolsonarista muito ativo, em especial nas redes, né? A economia é um problema para esse consórcio. Renata tem uma experiência maravilhosa porque ela tem fontes que transitam tanto na ponta ideológica como na ponta do centrão de uma só vez. Fala com muitos evangélicos, por exemplo. A economia é um problema para esse consórcio, Renata? A economia se mostra um problema para todo mundo que está já se planejando para defender a bandeira do presidente Jair Bolsonaro na eleição. Então, não sei se é nisso que você está mirando, se a questão é como é que eles enxergam, é um problema entre eles, é um problema que todos compartilham, porque eles não só vão ser cobrados como um fruto dos efeitos, né, práticos do bolsonarismo, mas também, quando a gente olha para esse grupo político, e isso envolve o Centrão, também nas suas bases eleitorais. O debate sobre as urnas eletrônicas ou mesmo o debate do conservadorismo, essas pautas que sim, elas reverberam, elas têm importância na eleição, mas se as pessoas não conseguem comprar o botijão de gás, se as pessoas não conseguem colocar no final, né, comida para alimentar seus filhos, esses problemas se sobrepõem. A política, ela se move muito com isso. Quando a gente, óbvio, né, vai costurando os dados, 8% de inflação, mais de 11% de desemprego, isso são indicadores valiosos, inclusive para as autoridades, para planejar a reação em política pública. Mas isso é sentido por uma camada muito significativa da população, de forma muito dura. Chegando na eleição, o que o governo e seus aliados estão vendo é que estão rareando as armas para reagir a isso. Existe um efeito global, que aí, de fato, né, o Brasil acaba entrando em reboque, então uma inflação que está resiliente no mundo, mas o governo está com poucas armas nesse momento para agir. Mal comparando, gente, comparando. Na pandemia, que um efeito externo, o vírus chegou, o governo conseguiu ali reagir, junto com o apoio do Congresso, colocar um monte de ferramentas para, inclusive, fazer ali uma roda da economia girar. Nesse caso, em relação à inflação, o que o governo pode fazer de fato? Não tem tanta coisa nesse momento, no curto prazo, para dar essa sensação de alívio. Então, por isso que a equipe econômica, ministro da Casa Civil, eles olharam essa iniciativa de Arthur Lira e falaram ótimo, porque isso aponta em duas coisas. Sim, um eventual alívio no curto prazo, a pressão inflacionária, não é acabar com a inflação, é desacelerar, segurar. E o segundo é essa ideia para a população de que a base do governo e o próprio legislativo estão tentando reagir e oferecer soluções.